Bom dia! Como é que prega agora? Ai, Jesus. Como que eu vou pregar, Deus? Meu Jesus. Vocês estão felizes? A gente está muito feliz. Foi muita oração, muito choro. E a gente está tão confortável aqui, está tão bonitinho esse ponto, né? Ar-condicionado, tudo certinho. E eu falei, Jesus, de novo uma mudança. Mas o Senhor tem nos tirado dessa zona de conforto, porque Ele tem muito mais, amém? E ontem, a hora que eu estava preparando essa mensagem, o Senhor disse para mim, eu falei, Deus, não estou conseguindo encaixar, não sei se é isso que o Senhor queria dizer. E o Senhor me disse que para uma nova estação, Ele precisa fazer com que a gente entre com um novo posicionamento. Não tem como ir para uma nova estação do mesmo jeito. E o Senhor disse que se ainda há algo para ser curado, transformado, Ele vai fazer nessa manhã. Porque Ele não tem como levar você para uma estação nova com coisas velhas dentro do seu coração. Jesus precisa. Na verdade, Ele não precisa, Ele sabe de todas as coisas, mas Jesus quer, nessa manhã, fazer com que você entre numa nova estação. Transformado, curado, com uma nova porção, com um novo olhar, com um novo posicionamento. Não dá mais para agir da mesma forma. Não dá mais para ser do mesmo jeito. Então, se há um novo tempo, há também um novo posicionamento meu e seu, amém? Nós viemos de um fire refine, de palavras maravilhosas, incríveis, de muitas promessas do Senhor. Estamos numa série, Igreja Paternal. E eu começo a me perguntar, falando para Jesus essa semana, por que ainda, diante de tantas palavras, diante de tantas coisas que o Senhor tem feito, por que ainda não conseguimos entender ainda uma família, Jesus como cabeça dessa família, e nós todos como membros que andamos juntos? Por que ainda não vivemos, em algumas partes, família espiritual? Por que ainda não entendemos em alguns momentos? Porque ainda somos órfãos em algumas posturas. E hoje, nessa manhã, Jesus diz, deixe de ser órfão. Eu estou aqui para ser seu pai desde sempre. Deixe de ser órfão em algumas estações, em algumas áreas da sua vida. Você precisa se posicionar como filho. Porque filho é o quê? Filho é herdeiro. Filho herda tudo que é do pai. Mas por que a gente se posiciona ainda como estranhos diante de uma família? Estranhos diante de Deus, por quê? Se Ele diz, vocês são filhos, e como filhos vocês são herdeiros de todas as coisas. Por quê? Por que ainda temos dificuldade de entender, de se relacionar, de rasgar o coração, de deixar ser tocado, de tocar? Se nós somos todos filhos de um mesmo pai. Se nós somos todos filhos de um mesmo pai, irmãos na fé, porque ainda temos dificuldade. Se você puder abrir, por favor, Gálatas 4, versículo 4. Diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Em algumas traduções diz assim, Deus lhe dará tudo o que tem para os seus filhos. Ou seja, não somos mais escravos. Fomos comprados. Sabe o que é incrível? Jesus, nós sempre pertencemos a Ele. Mas o pecado nos afastou disso. E Ele foi e nos comprou de novo. Essa filiação é tão forte, tão verdadeira. Por que ainda não conseguimos nos posicionar nela? Eu estava observando os índios. Você já viu o índio correndo atrás das coisas? Você já viu o índio comprar geladeira,
para guardar as coisas. Você já viu o índio ter armário para guardar alimento? Índio sabe que é filho e que a provisão está ao redor dele. Então o índio não vai guardar, não vai reter, não vai se desesperar, porque ele acorda pela manhã assim que o sol nasce e vai colher da provisão que Deus deu para ele. E vai pescar do peixe que Deus deu para ele. E se naquele dia não tiver peixe, ele vai na fruta e colhe a fruta. Por quê? Porque ele tem noção de que a provisão está ali, só depende dele ir atrás, porque Deus já deu. Então todos os dias ele vai atrás do que ele precisa. Mas nós somos desesperados por construir, por consumir, por ser, porque ainda não entendemos que somos herdeiros. Não entendemos. Então nos desesperamos e temos uma postura do que é de ainda ser escravo. Escravo de coisas, escravo de pessoas, escravo de histórias, escravos de pecado, escravos de passado. Porque ainda não nos posicionamos como herdeiros. Então hoje, nessa manhã, Jesus quer dizer para você, a provisão, o cuidado já está aqui, já é seu. Só precisa de um posicionamento seu para isso. Do que de confiar e entender que você é filho. Bonito ouvir isso, mas muito difícil de agir. Porque somos muito machucados por muitas coisas. Somos uma visão muito fechada. Sabe como se a gente usasse um cabresto? Sabe cabresto de cavalo? A gente só consegue enxergar aquilo que é limitado. E nessa manhã Jesus quer expandir a sua visão. Jesus quer te mostrar que você é herdeiro. Chega de correr atrás de coisas que já são suas. Jesus está te tirando do lugar de escravidão. Mas talvez você fala, pastora, mas eu sou convertido desde sempre. Eu conheço Jesus há muitos anos. Você está falando que eu sou escravo. Você é escravo do seu eu muitas vezes. Você é escravo das suas vontades, da sua religiosidade, daquilo que só você enxerga, você ainda é escravo. Então essa palavra não é para alguém que chegou aqui hoje, que precisa aceitar Jesus. Também é. Mas é para nós que estamos há tantos anos dentro da igreja e não nos posicionamos como herdeiros. Porque se somos herdeiros e filhos, reconhecemos os irmãos. Porque se somos herdeiros e somos filhos, sabemos que o Pai trará a provisão. Se somos herdeiros e somos filhos, não temos uma mentalidade fechada, mesquinha, escrava. É esse lugar que Jesus quer nos levar. Então, assim como o índio, não é Jesus que tem que mudar. Ele já faz todos os dias, é o índio que precisa acordar de manhã e se posicionar atrás daquilo que ele precisa. Então o Braga acabou de testemunhar aqui, nós nem conversamos sobre isso. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã. Ele sempre será. Mas a gente precisa ter uma postura diferente. Você não é mais escravo. Jesus te tirou da escravidão. Jesus te tirou desse lugar. Por que a sua postura é assim? O que diz órfão? Órfão é quem? Alguém desamparado. É uma pessoa que perdeu proteção, orientação, é alguém que não tem referência. E eu vivi isso durante muitos anos da minha vida. Muitos anos. Ontem, preparando uma palavra completamente diferente dessa, Jesus falou para mim, Marcela, para de fugir, faz o que eu estou te pedindo. E eu sei que muitos de vocês aqui já conhecem meu testemunho, a minha história, já sabem, mas eu queria pincelar para você entender quanto foi difícil para mim me posicionar como filha. Como foi difícil entender que Deus era um Deus Pai. Por quê? Porque eu fui uma menina que perdi todas as coisas. Então talvez você esteja olhando para mim, pastor, é fácil você ir de cima me dizer algumas coisas. Querido, não foi fácil para mim, não é até hoje. Eu cresci numa família destruída. Eu acordava com 4 anos com meu tio sufocando a minha mãe com um travesseiro. Porque ele sabe por quê? Porque eu tinha comido o danoninho dele e eu tinha 2 anos. Aí eu tinha 4 anos.
E ele ia brigar com a minha mãe, porque a Marcela comeu meu danoninho. E ele sufocava minha mãe com um travesseiro. E eu ficava na porta com 4 anos assim, não deixa minha mãe morrer. Mas eu não sabia nem para quem que eu estava pedindo. Eu só repetia assim, não deixa minha mãe morrer. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro de um carro, indo para o hospital porque eu estava doente. E minha mãe começou a discutir com meu tio, e ele jogou eu e minha mãe no carro em movimento na rua. Ele empurrava a gente com o pé. E a gente grudava para não sair do carro, e ele chutava a gente, que nem bicho. Porque nem bicho você deve chutar. Para a gente sair de dentro do carro. No meio de Taubaté. Era essa família que eu vivia, era esse lugar que eu estava. Minha mãe, para sair desse lugar, se casou. Encontrou um homem incrível, alugou uma casa. E eu tive meu quarto pela primeira vez. Meu Deus, os meus problemas foram resolvidos, porque a gente acha que as nossas dores podem ser resolvidas com coisas. Então, sair da casa da minha avó e ir para uma casa nova tinha mudado toda a situação. Agora eu vou ser feliz, a minha mãe vai ser feliz, porque o problema era viver com meu tio. O problema era a briga. E mudamos de casa. De repente, esse cara, que era maravilhoso, começou a bater na gente. Colocar a gente com o frio que tem aqui em Curitiba, e Atibaia era assim, dava negativo. E ele nos colocava para fora de casa. E a gente ficava tremendo, abraçada, tentando se esquentar, porque ele não deixava a gente entrar. E eu ficava no frio com a minha mãe, noites e noites, depois de ter apanhado. Era nesse lugar que eu cresci. E depois, minha mãe engravidou, e meu irmão nasceu, e ele fazia isso com o meu irmão pequenininho. E um dia minha mãe foi dormir e falou assim para mim: Marcela, corre. Em silêncio, mas corre. E a gente fugiu, meu irmão com meses, eu pequenininha e a minha mãe. Ela entrou no quarto, ele estava com uma faca embaixo do lençol. E minha mãe enxergou a sombra da faca no lençol. Talvez ele ia nos matar naquela noite. E a gente fugiu, dormiu na rua, no frio, até meu tio conseguiu resgatar a gente. Voltamos, sabe para onde? Para aquele lugar de caos. Porque na verdade, Jesus não quer mudar só uma história, Ele quer transformar as pessoas. Não adianta você fugir do caos. A real é que você tem que se entregar para ser transformado, para ser curado. O caos é um lugar que te restaura, que te transforma. Voltamos para o lugar que a gente fugia, porque Jesus tinha anseio por nos encontrar. E ali nós voltamos, meu irmão começou a ficar doente. Um dia eu estava dentro do hospital em Taubaté. Esse mesmo tio que fazia tudo isso abaixou na minha frente e me falou assim: Marcela, sua mãe tem HIV, acabamos de descobrir. Se você contar para alguém, ninguém vai chegar perto dela. Sabe o que você tem que fazer? Ficar quieta a partir de agora, porque senão ninguém vai chegar perto da sua mãe e do seu irmão. Foi assim que eu descobri. Minha mãe tinha pegado o HIV dele, e ele tinha ficado transtornado assim, porque ele tinha descoberto. E com 9 anos eu tive uma descoberta que minha mãe tinha HIV, que meu irmão tinha HIV, e eu não podia contar para ninguém. Cresci calada, silenciada, engolindo choro, porque eu precisava ser forte. Resumindo a história, com 14 anos o meu irmão foi internado já. Muito doente por causa do HIV. E quem cuidava dele era eu, porque não tinha mais ninguém. Ele sujava 7, 8 lençóis de sangue que saía no nariz dele. E eu com 14 anos que limpava. E revezava com a minha mãe. Com 15 anos eu perdi meu irmão. Com 15 anos, sabe o que aconteceu? Eu fui no velório dele, saí do velório, minha mãe falou: vamos pro bar agora, porque eu vou beber até morrer. E eu fiquei no bar com a minha mãe a noite inteira, no dia do velório do meu irmão. Ela bebendo e usando droga na minha frente. E eu sentadinha lá, direto do velório, com 14, 15 anos. Eu não lembro as idades corretas. Silenciada, quieta. Porque era esse lugar que eu vivia. Passou 9 meses, sabe o que aconteceu? Meu pai caiu do cavalo no sítio. No meu aniversário, eu ia fazer 15 anos. Uma semana antes. E meu pai faleceu também. Eu tinha perdido meu irmão e perdi meu pai num acidente a cavalo. Silenciada, calada. E desde então eu comecei a viver com a minha mãe, biqueira, usando droga. Eu saía, eu olhava, minha mãe estava usando cocaína na minha frente no fogão.
Era esse lugar. E eu dizia, por que a minha mãe cheira aquele pozinho branco? Eu não entendia o que era aquilo. E eu via ela. Eu entrava em casa, olhava pelo buraco da porta, ela estava tendo relação sexual com o mendigo da rua. E eu entrava no quarto e dizia, não deixa ele entrar aqui e fazer nada comigo, sozinha. Desamparado, já tinha perdido todo mundo que eu amava, só restava minha mãe. Então esse lugar que eu cresci, é esse lugar que eu vivi. E eu não estou te contando hoje para te sensibilizar, mas para te dizer que há um testemunho de que Deus pode transformar a sua vida. Talvez você que não sabia disso, olha para mim e você não imagina essas coisas. Porque Deus não só me curou, Deus tirou todo o rastro de dor da minha vida. Então da escravidão eu me tornei filha. Só que me tornando filha foi difícil entender que eu era herdeira. Foi difícil entender que eu tinha um pai porque eu nunca tive cuidado e provisão. Foi difícil eu escutar da minha mãe, por que você não morreu no lugar do seu irmão? Você nunca vai casar, eu vou acabar com a sua vida. A minha mãe pegou raiva de mim e eu não sabia nem o porquê. Ela descontou em mim, eu apanhava a noite inteira, eu fazia faculdade, eu tinha roxo no corpo inteiro. Eu ia para a faculdade, eu fiz direito, me formei cheia de roxo no corpo. Porque eu não entendia, mas algo me guardava, algo me preservava. Algo me fazia não desistir, eu nem sabia quem era esse algo. E eu fui para a igreja um dia. Quando eu cheguei na igreja, eu não podia contar para ninguém. Lembra que me mandaram ficar quieta? Então eu cheguei na igreja, eu não podia contar para ninguém. Como que eu vou contar que minha mãe tem HIV? Eu não posso contar para ninguém. Como que eu vou contar se eu escutava da minha mãe? Ninguém vai casar com você. Ninguém vai gostar de você. Sua vida é destruída. Se minhas tias diziam, a Marcela vai ser igual a mãe dela. A Marcela vai ser usuária de droga. A Marcela vai se perder. Eu nunca coloquei droga na minha boca. Nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí. Porque quem me guardava não dormia. Mesmo que eu não o conhecesse, ele não descansava, porque ele já sabia que um dia eu estaria aqui. Então a igreja, quando eu entrei ferida, destruída, eu lembro que um dia a Érica falou assim para mim, para de se esconder, a gente te ama. A gente sabe, eu leio a Érica na minha frente, que a sua mãe tem HIV, você não precisa esconder da gente mais. E nessa época, eu e o Xande já estávamos começando a orar. A gente era amigo. Eu lembro que o dia o Xande falou para mim, eu sei. Calma. E eu fui vendo que aquela família podia me ajudar. Que eles me amavam independente da minha história. Que na verdade era eu que estava me escondendo nas minhas dores. E eu fui abraçado pelos meus pastores. Eu fui abraçado pelos meus amigos. O Xande comprou essa briga comigo. Ele sabia de toda a dor. E eu fui sendo curada ao ser tocada por aquela família. Eu fui sendo curada ao entender que eu era amada, independente das minhas dores. Eu fui abraçando, eu fui entendendo que as pessoas me amavam. Que eu não precisava mais me esconder, que eu não precisava mais me sabotar. Eu podia ser eu. E a família espiritual e a igreja paternal curou o meu coração. Deus usou as pessoas para curar o meu coração. E foi ficando nenhum resquício dentro de mim, querido. Nenhum resquício dentro de mim. Eu já contei isso aqui para vocês. Um dia a Malu, depois vem a Malu, eu engravidei. E um dia a Malu falou assim para mim, mãe, essa é a sua história? Eu falei, não parece, né, mãe? Você é tão boazinha. Porque não há resquício, porque não há dor, porque Jesus faz o trabalho perfeito, porque Jesus cura todas as coisas. Você não é assim, você se tornou, e Jesus quer te curar, e Jesus quer te fazer ser manso, feliz, paciente, porque hoje existe uma nova história, e essa história é de ser herdeiro. É de herdar tudo que Deus tem para você. Porque em Colossenses 1,13 diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Ele já te resgatou. Ele já tirou desse lugar. Talvez a sua história não seja tão forte como a minha, mas eu sei que existem dores ainda que não te deixam abrir o seu coração, ser tocado e tocar para outras pessoas. E daí sabe o que você descobre? Que você é vítima de uma história. E sabe o que eu descobri? Que toda vítima precisa de um herói. Enquanto você tiver heróis na sua vida, você nunca vai deixar de ser vítima. Mas o dia que você entender que o seu herói é Jesus, que não há outro herói além dele, você vai deixar de ser vítima e vai se posicionar naquilo que Deus tem para você. Entende? Qual é o herói que você carrega nessa manhã? Eu descobri vários heróis na minha vida. O Xande foi um herói há muito tempo. Tá se achando. Mas um herói que eu coloquei no altar, não ele. Então eu dependia dele para tudo, eu dependia dos meus pastores para tudo. Eu dependia de aprovação das pessoas, porque todos eles eram heróis. Mas o dia que eu fui curada, eu entendi que meu herói é Jesus. E que o Xande é um marido muito especial que Deus me deu. Que a Malu é uma filha muito especial que Deus me deu. Que a Poema Curitiba não é um herói, mas é um presente que Deus me deu. Porque o meu herói é Jesus e eu deixei de ser vítima da minha história. Porque se não tem herói, não tem vítima. Consegue entender e colocar todas as coisas no lugar? Jesus quer restaurar a sua história. Jesus quer restaurar o seu futuro. Jesus quer restaurar o seu coração. Mas para isso que você precisa entregar todas as coisas na mão dele. Se posicionar de uma maneira diferente. Querida, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa de ainda colocar pessoas em altares. A culpa é nossa de ainda não entender que a provisão vem de Deus. A culpa é nossa assumir, bater no peito e dizer: eu preciso mudar. Porque uma história como a minha faz com que eu me sinta uma coitada. Então todo mundo que chegava perto de mim, que eu dizia: coitadinha de mim, não fala assim comigo. Xande, você precisa me tratar bem, eu sou muito sofrida. Olha a minha história, eu perdi todo mundo. Mas quando Jesus foi me dizendo: Marcela, você não é vítima não, se posiciona. Eu tirei você das trevas. Você não pertence mais a aquele lugar. Você não é mais escrava, você é filha. Se posiciona. E daí não foi que as pessoas mudaram. Não foi que a minha família mudou, não foi que a igreja mudou. A diferença é que eu me posicionei e o meu olhar perante as coisas foi diferente. Então não adianta ir para um tempo novo, para um templo novo, para uma igreja nova, para um casamento novo, como as pessoas fazem hoje em dia, e continuar do mesmo jeito. Você precisa entrar de uma maneira diferente, se posicionando de uma maneira diferente. E eu passei a entender: Jesus, a culpa não era de ninguém. Era eu que me trancava dentro de uma redoma de sofrimento, de dor, de angústia. Então o primeiro passo qual é, querido? Reconhecer. Eu era vítima da minha história. Eu era vítima das minhas dores. E era por isso que eu não conseguia me posicionar naquilo que Deus tinha para mim. Reconhecer. Então não adianta chorar por aquilo que passou. Chorar por uma história doída, que te machucou, chorar pelo seu atual estado, chorar por coisas que você vive. A verdade é que eu preciso começar a fazer aquilo que Deus tem para mim. Parar de chorar pelo que se foi e fazer aquilo que o Senhor tem pedido nessa estação. O que o Senhor tem pedido nessa estação? Porque Isaías 43, 18, 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. É hora de parar de chorar por aquilo que achamos que devemos ter começado, que deveríamos ter feito, que deveríamos ter falado, e começar a receber o novo de Deus para mim e para você. Porque nós queremos nos relacionar com Deus e com as pessoas, mas nós não queremos pagar o preço da intimidade. Não queremos.
A gente quer se relacionar no nosso casamento. É bom ter um marido, uma esposa, mas a gente não quer pagar o preço da intimidade de um casamento diária. A gente quer estar numa igreja legal, mas a gente não quer pagar o preço da intimidade, se relacionar com os irmãos da igreja. Entende que hoje a gente não quer pagar o preço de nada. Existe um preço a se pagar. Eu lembro que a minha cura foi um dia num poemake. Eu sempre fui da parte de organização, então eu fiz o poemake inteiro. Estava suando na igreja desde tarde. E um dia, falei, Érica, tá tudo pronto, pode subir. Você vai pregar? Ela falou, não vai ser eu que vou pregar. Falei, então tá bom, o microfone tá ali. Daqui a pouco ela subiu e falou, Marcela, vem aqui, é você que vai pregar hoje. E ela falou assim no meu ouvido, conta para todo mundo a sua história do HIV da sua mãe. No meu ouvido, estava na escada lá na Dutra, né, primeira poema. E eu falei, gente, minha mãe tem HIV. E eu nunca tive coragem de falar isso. Aquele dia destronou todo o mal. Naquele dia eu me desarmei. Naquele dia eu vi a igreja sorrindo para mim e falando, cara, eu posso ser eu. Meu Deus. E desde então Jesus tem feito muitas coisas. Então a gente precisa ser curado, ser transformado, assumir a culpa das nossas mazelas, das coisas que nós erramos e nos posicionar para o novo de Deus. E o que o novo de Deus traz? Maturidade. Maturidade. Jó, lá no capítulo 1, versículo 21, diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse comportamento que nós temos com maturidade. Então, deixo para trás todas as coisas. Entendo o meu lugar e ajo a partir de agora com maturidade. Se aquilo não aconteceu, Deus me deu, Deus tirou. O maduro responde de uma forma diferente. O maduro se posiciona de uma forma diferente. Porque ele não é ferido mais. Porque ele não é escravo mais. Então o maduro assume as suas responsabilidades em dizer: então a perda não faz com que eu perdi, eu estou destruído. Claro que a gente chora, claro que a gente lamenta, mas a gente não culpa Deus. O maduro não culpa Deus. O maduro acha propósito em todas as coisas. O maduro não culpa o irmão, não culpa a igreja, não culpa o marido, não culpa os filhos. O maduro encontra propósito no processo. Então todas essas coisas não foram para te afastar, foram para te amadurecer. Olha a visão como muda. Olha como a visão muda, como amplia, como você consegue entender que é muito além do que a nossa cabeça, a nossa mentalidade humana pensa. Porque, querido, o maduro entende a responsabilidade. O maduro para de te colocar a venda no olho e consegue enxergar com um olhar espiritual todas as coisas. O maduro entende que a glória da segunda casa é maior que a primeira. O maduro entende. O maduro vê que não perdeu tempo, ele estava sendo preparado. O maduro entende que existe um chamado, mas a escola talvez seja entregar a balinha lá na frente, que é tão incrível quanto. O maduro vê que uma limpeza da igreja é parte de propósito. O maduro vê que se calar muitas vezes é ter sabedoria. O maduro tem um coração reclinado a assumir responsabilidades e não culpar as pessoas e Deus. Sabe por quê? O segundo passo? Porque maduro entende que a graça de Deus é o suficiente. O maduro entende que é só disso que eu preciso. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É um espinho na carne. Sabe aquele lugar que você sempre lembra que você tem que voltar? Eu tenho algumas coisas que eu falo, Deus, por que o Senhor não tira essas coisas? Eu falo, Deus, mas é isso que me faz depender do Senhor. Existem espinhos, lugares que você visita às vezes. Começa a observar. Isso não é para te derrubar, é para te lembrar de onde você saiu. Porque toda vez que eu quero me vangloriar, eu lembro que se não fosse por Ele eu nem estaria aqui. E desculpa o termo, mas talvez o miserável tem mais facilidade de entender e de não se perder, porque ele sabe de onde saiu. O miserável sabe que para estar aqui é porque só Jesus pode fazer. Então se coloca no lugar de miserável nessa manhã. Se coloca nesse lugar de miserável, de imerecido, de ser nada. Porque daí só a graça vai bastar. Só o amor de Deus vai te fazer permanecer. Porque o maduro sabe que ele só precisa da graça de Deus. Gente, eu nunca estaria aqui. Eu tinha crise de ansiedade, eu ia para o hospital. A gente tinha uma Titanzinha, o Xande me levava segurando. Eu tinha crise de ansiedade. Eu tinha pensamento suicida. Eu chegava no hospital, os médicos falavam, essa menina não sei o que ela tem. Meu coração pulsava como se eu estivesse correndo uma maratona. Medo, angústia. Jamais eu subiria aqui. Mas um dia eu entendi que essa graça era suficiente. Que não tinha a ver comigo. Que Jesus me tirou desse lugar. Então os maduros entendem isso. E o Senhor está levando a Poema Curitiba para um grau de maturidade. Maturidade. Um posicionamento diferente. Viver de uma vez por todas aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos de vocês, igreja. Não é só ir para um ponto maior. Não é só ir para um ponto maior, é um ponto que cabe mais gente. Que mais pessoas podem chegar. E para essas pessoas chegarem, nós precisamos de vocês curados, transformados. E não é para Poema Curitiba ter fama, mas é para Jesus ser glorificado. Jesus não quer pessoas que lamam as feridas, mas pessoas que entendam que é a graça, que é o poder, que é a misericórdia. Poema Curitiba, Jesus precisa de nós. E não é só para uma reforma, não é só para um ponto mais bonito, maior, não. É para um lugar que mais pessoas sejam alcançadas, que mais pessoas cheguem e possam tocar em você e de você sair cura. Então Ele precisa que você entenda quão miserável você é. Ele precisa que eu entenda que há 4 anos atrás a gente estava no hotel sem R$1, sem uma cadeira, sem um som. E não foi o dinheiro de uma pessoa. Não foi a palavra de um homem. Foi a glória de Deus nesses 4 anos que está fazendo a gente se mover dia após dia. Então hoje é dia de você ser curado. Hoje é dia de você sair daqui leve, entendendo que os espinhos que ainda existem são apenas para te lembrar da onde você veio, não para te parar. Esses espinhos não vão te parar mais. Eles apenas vão fazer você se lembrar, foi dali que eu saí e é para lá que eu não quero mais voltar. E se eu estou aqui hoje é pela graça de Deus, porque os maduros são prósperos. Os maduros são prósperos. E a prosperidade não quer dizer só de financeiro, não. Eu estou dizendo de uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. Uma prosperidade de ser feliz, alegre, ter paz. Sabia que ter paz é ser próspero? Sabia que ser alegre é ser próspero? Sabia que ter bom relacionamento, um bom casamento, filhos, amigos, comunhão, uma casa para receber as pessoas, é ser próspero. Ontem meu pastor falou assim, tem como vocês receberem um casal? Eu falei, Lê do céu, posso pegar um hotel? Estou muito cansada. Na hora Jesus falou para mim, olha lá, Marcela,
Olha tudo que eu tenho feito, você não pediu. Eu falo, ai Jesus, estou cansada. Não, perdão. Brincadeira, estou brincando. Lê, tudo bem, eu recebo eles, deixa pra lá. Hotel em julho é difícil. Você entende? Existe um espinho na carne, um lugar que fala, ai que preguiça. Um lugar que fala, ai Jesus. Mas eu me lembro de tudo que Ele tem feito por mim, tudo que Ele tem me dado, de tudo que Ele tem cuidado da minha casa, da minha família, daquela menininha na porta do quarto, vendo a minha mãe sendo sufocada, por uma mulher hoje que tem paz no lar. Que tem paz no lar. Eu dormia numa casa cheia de barata, eu acordava à noite, tirava as baratas assim, de tão velha e suja que era a minha casa. Por muitas vezes minha avó falava, põe uma colher de açúcar na boca e vai dormir, porque hoje não tem o que comer. E essas coisas, querido, eu não de maneira nenhuma culpo a Deus delas. Sabe por quê? Porque hoje elas fazem eu não me perder. Hoje elas fazem eu me lembrar que se eu tenho uma boa comida, uma boa casa, boas roupas, um bom carro, uma boa escola para minha filha, porque Jesus restaurou todas as coisas. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Prósperos, maduros, firmes na fé. Tira essa visão de prosperidade só de coisas, mas uma prosperidade de espírito, uma prosperidade de satisfação. É nesse lugar. Só que infelizmente a igreja hoje está empobrecendo espiritualmente, porque ela só quer dons, coisas, se perde no ego, no orgulho e para de entender a graça, a misericórdia e o quão miserável nós somos. E nessa manhã eu peço que o Senhor nos dê força, integridade, para que a gente levante em maturidade para uma nova estação. Não tem a ver só com um ponto, não tem a ver só com uma mudança, que nós vamos precisar de todo mundo. Não sabia que ia ter que, se a gente não sair em 10 dias, a gente vai ter que pagar outro aluguel. O cara não topou dar mais um mês. Então nós temos 7 dias para sair daqui, para não precisar pagar mais um aluguel. E nós precisamos de quem? De nós todos juntos. Mas antes disso, que vai começar amanhã, se Deus quiser, amanhã a gente pega a chave. Nós precisamos de uma igreja madura, de uma igreja sarada. Pede perdão, querido. Larga os bets, não é assim que vocês falam? Os bets curitibanos. Larga os bets. Não é um cabo de força. Sabe as suas dores e você? Larga os bets, deixa as dores com os bets. Dá os bets para as dores. Dá os bets para aquilo que te incomoda. Dá os bets. Mas hoje, nós precisamos, mais do que toda mudança, todo dinheiro, toda reforma, de pessoas curadas, maduras, restauradas, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então eu queria orar por você nessa manhã. É uma palavra simples. Eu queria contar um pouquinho da minha história, mas principalmente que você olhasse para mim, que você pudesse ver Jesus. Não foi fácil. Existem dias que ainda não é, mas em todos os dias Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus me fortalece. E a minha alegria hoje é próspera, é válida. A minha alegria hoje é próspera, demais válida, verdadeira, real. Porque Jesus restaurou, porque Jesus mudou e é isso que Ele quer fazer com você. Então eu peço que nessa manhã você curva a sua cabeça aí no seu lugar, você fique de pé, ajoelhe. Mas de algum momento você fale, Deus, eu não vou sair daquela porta carregando dores, carregando coisas que não pertencem a essa nova estação. Querido, quando a nova estação vem como igreja, não é só para a igreja somos nós. Então a nova estação é para todos nós. Você, a sua família, eu e a minha família, entramos numa nova estação. Então peça para o Senhor, Deus, eu não quero sair dessa porta hoje com hábitos velhos, com dores velhas, com lugares escondidos. Eu quero sair nessa manhã
novo para um novo tempo, curado para um novo tempo, estabelecido para um novo tempo, próspero para um novo tempo. Então começa a falar para o Senhor aí no seu lugar: Deus, essas são as minhas dores, essas são as minhas dificuldades. Eu preciso do Senhor, Deus. Vai falando para Jesus. Nós somos filhos, eu não sou mais órfão. Profetiza isso sobre a sua vida. Eu não sou mais órfão, eu sou filho.